Olá, gente! Estamos aqui em cima, aqui no quarto andar aqui do Museu do Pelé, onde você vai conhecer aqui algumas fotos inéditas da vida do Pelé. Então hoje a gente vai mostrar para você essas fotos que estão aqui, tá? E em seguida vocês vão conhecer as 4 Copas que o Pelé participou aqui pelo Brasil. Então, gente, vem comigo, vamos conhecer as fotos inéditas que tem aqui no museu, aqui do Pelé, aqui de Santos, ok? Vem comigo aí. Então aqui nessa sala a gente tem algumas fotos do Pelé no início da carreira. A gente vê ele nessa primeira foto, logo que ele chegou ao Santos ainda com a cara de menino, né? Aqui, como eu falei, o Pelé tinha uma impulsão fenomenal, então vocês veem todo mundo subindo para cabecear e ele bem acima de todos, com os olhos abertos. Foi mais uma coisa que o seu Dondinho me ensinou ele a fazer, cabecear de olhos abertos. Aqui Pelé com o Garrincha, o grande companheiro dele na seleção, era uma dupla Pelé e Garrincha, eles aqui também. E aqui desse lado a gente pode ver a primeira faixa de campeão do mundo, a Copa de 58, foi a primeira que ele ganhou, a primeira que ele jogou também. A trinca de ouro novamente, Pelé, Pepe no meio e o Zito. O Pelé aqui no primeiro carro que ele ganhou de presente de um empresário. E nessas fotos aqui, ele recebendo jornalista, brincando com as crianças. O Pelé sempre foi muito receptivo com as crianças. E aqui ele com a Jules Rimet, né? A taça que era o troféu da Copa até a década de 70. Ok. Então, gente, a gente teve uma noção aqui um pouco da vida do Pelé aqui no quarto andar. Agora nós vamos descer aqui com você e você vai conhecer umas fotos inéditas aqui no museu das participações do Pelé nas 4 Copas que ele participou. Então, gente, eu vou trazer vocês aqui para que vocês possam ver parte das fotos que estão aqui em exposição aqui no Museu do Pelé aqui em Santos. Vem com a gente, vamos lá conhecer. Então aqui a gente está vendo uma parede original do imóvel aqui do museu. Esse imóvel é do século XIX. Os casarões foram construídos, os 2 blocos, em 1872 e 1867, o mais antigo. E eles estavam em ruínas depois de 2 grandes incêndios. Eles foram reconstruídos para fazer o Museu Pelé. Então aqui o que a gente vê é uma parede original de técnica de taipa, né? Um misto de concha, pedra e amalgamado com óleo de baleia. E aqui a gente tem imagens do que já foram os casarões. Eles já sediaram Câmara Municipal, Prefeitura e depois foram um hotel, porque aqui em frente ficava a estação ferroviária da Santos Jundiaí. Depois, quando eles sofreram os incêndios e ficaram em ruínas, houve um processo de tombamento, já havia, e optaram por construir aqui o Museu Pelé. E aqui desse lado a gente tem então a linha do tempo de toda a recuperação dos casarões. Essa recuperação teve por base as fotografias e pinturas daquela época. Então hoje a fachada do museu ela é idêntica ao que foi no século XIX, só o interior é que é moderno. E essa parte aqui que você está me mostrando aqui, essa é a parte de reconstrução do estado que se estava o museu? Estava assim, era o que tinha sobrado, por exemplo, essa parede que a gente vê em pé, então é essa que está atrás de nós, que eles deixaram descascada aqui no interior para a gente poder ver como era. E ali a gente vai vendo passo a passo, né, em algumas poucas fotos, como foi feita a reconstrução. É uma reconstrução, gente, como vocês podem ver, assim, astronômica, porque a estrutura que eles tinham aqui era praticamente quase que a frente só do prédio, né? Sim. Esses prédios, quando eles foram construídos, eles eram os mais altos do estado de São Paulo. E claro que hoje não é mais assim, eram 3 pavimentos, mas o interior era tudo de madeira, né, o piso. Então quando pegou fogo, o telhado e o assoalho, as paredes, veio tudo abaixo. E aí com a ação do tempo, outras paredes também caíram, então só sobrou essa parte da frente, porque foi escorada, porque aí já havia um processo de tombamento para preservar esses imóveis que tinham muita história. Muito importante. Vamos conhecer agora a parte de baixo aqui das Copas do Pelé.
Oi, gente, estamos aqui na primeira Copa que o Pelé participou, em 1958, na Suécia, onde a gente vai conhecer um pouco da história do que houve aqui nessa Copa. E a Mônica vai nos levar aqui para conhecer um pouquinho, Mônica. Conta para mim, o que aconteceu aqui? Antes de mais nada, no térreo, em todos os pavimentos aqui do museu, a gente tem esses vídeos, tem fone de ouvido para quem quiser escutar os áudios originais. Então são extratos de jogos antigos. Às vezes tem o próprio Pelé falando, outros jogadores da época dele, então aí o visitante também pode ouvir jogos daquela época. Aqui na Copa de 58, a gente tem transcrito aquele diálogo que eu comentei com vocês, que o Pelé teve com o pai dele, quando ele chegou em casa em 1950 e viu seu Dondinho chorando porque o Brasil tinha perdido a Copa do Uruguai. Então ele fala: pai, o senhor não precisa ficar assim. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer, eu vou ganhar aquela taça para o senhor, acredite. Então, quando o Pelé e a seleção brasileira ganham a Copa de 58, ele é carregado nos ombros, os jogadores pegam ele, carregam nos ombros, porque ele era um mascotinho, tinha 17 anos, e ele chorava, se abraçou ao Gilmar, que era o goleiro, que era meio paizão dele. E nesse momento ele fala que naquele momento ele só pensava no pai dele aqui no Brasil e pensava assim: puxa, será que meu pai ouviu o jogo no rádio? Será que ele viu que eu ganhei a Copa e eu cumpri a minha promessa e que eu vou conseguir levar a taça? Então, ele ficou com aquilo como se fosse uma promessa mesmo. Então, quando o Brasil ganha a Copa de 58, todos os jogadores carregam o Pelé no colo, sobre os ombros, né? Que ele era o mascotinho da turma. E ele chorando, abraça o Gilmar, que era meio paizão dele. E nesse momento ele fala, em um dos vídeos até aqui, eu ouvi ele falando isso, que naquele momento ele só pensava no pai dele aqui no Brasil, pensando assim: puxa, será que meu pai ouviu esse jogo? Será que meu pai ouviu no rádio que eu ganhei a Copa e que eu cumpri a minha promessa? Então, assim, aquilo que ele tinha falado para o pai dele, não chorar mais, que ele ia ganhar a taça, ele naquele momento falou: consegui cumprir a minha promessa, né? Então, na Copa da Suécia, o Brasil, que sempre jogou de camisa amarela e calção azul anil, teve que mudar o uniforme. Porque a bandeira da Suécia é azul e amarela, e eram as cores do uniforme dele. Então, o Brasil ia ter que jogar de azul. Só que existe muita superstição dentro do futebol, ainda mais aqui no Brasil, de trocar o uniforme, trocar cor. Então, começaram a pensar: e agora? Como é que nós vamos fazer para os jogadores aceitarem jogar de azul? E aí o Paulo Machado de Carvalho, que era um dos dirigentes, né, estava lá na comitiva da seleção brasileira, ele teve uma ideia e falou: olha, eu sonhei que a seleção estava jogando com uma camisa da cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, que é azul, e que a gente ganhava a Copa. Então vamos jogar de azul. E aí todo mundo aceitou e ganhamos a Copa, né? Porque jogar, eu não sei, de verde e amarelo era a nossa camisa? Então. Vamos lá conhecer um pouquinho. Então aqui a gente tem uma camisa igual a que foi usada. Essa taça o Pelé ganhou como prêmio de reconhecimento como o melhor jogador da Copa dos jornalistas russos. É uma taça russa. Desse lado de cá a gente tem a televisão que cada jogador recebeu como prêmio de ter ganhado a Copa do Mundo. Foi um presente do Juscelino Kubitschek, que era presidente da República, um televisor daquele tempo, que era originalmente preto, mas ele pediu para pintar de verde e amarelo. E ali a gente tem a seleção da época. Então a gente vê grandes ali: Zagallo, Garrincha, Pelé, Didi, Djalma Santos, Zito, Gilmar. Tem também o Bellini, né? Bellini, eles estão identificados ali. Nessa Copa aqui tem o Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Zagallo, Paulo Amaral, Mauro, Castilho, Dino, Moacir, Zozinho, Vicente
Fedel, Djalma Santos, Ito Bellini, Newton Santos, Orlando, Gilmar, Dessordi, Orego, Joel, Mazola, Dida e o Pepe. Esse era o pessoal que fazia parte da seleção brasileira de 1958. 58. A gente vai agora para a Copa de 62, lá no Chile. Ok, gente, vamos lá conhecer a Copa de 1962.